Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje, o assunto é reserva de emergência e especificamente quanto que eu devo ter de reserva de emergência, porque como vocês sabem, reserva de emergência é para um monte de coisa. Ela serve para pagar o conserto do carro, ela serve para pagar um problema de saúde na família, um problema de saúde do seu animal de estimação, ela serve para pagar um conserto da casa, algo deu de errado, ela serve para várias situações. Reserva de emergência é para emergência e para quem deve fazer emergência? A reserva de emergência. Todo mundo, rico, pobre, classe média, tem que fazer reserva de emergência. Não tem dessa. Ah, não preciso de reserva de emergência porque eu tenho FGTS. Não preciso de reserva de emergência porque eu invisto 100% na bolsa. Não tem essa. Se investe 100% na bolsa, está errado. Tem que ter uma liquidez, tem que ter reserva de emergência. Às vezes a bolsa está caindo tanto, está tudo despencando e você só tem dinheiro em bolsa. Aí você vai ter que vender sua ação com prejuízo, vender seu fundo imobiliário com prejuízo para poder pegar o dinheiro para usar para sua emergência. Então, reserva de emergência você tem que ter independente da sua situação financeira, tá? E a gente vai falar agora do que é a reserva de emergência. Reserva de emergência é economia. Você tem que juntar um dinheiro todo mês, né? Consegue juntar de R$200, junta 30, junta 100, independente do valor. Se você não conseguir juntar tudo de se demorar, não tem problema. Reserva de emergência você tem que fazer, independente do tempo. Mas se você conseguir, parabéns, tá? Não tem jeito, tem que fazer. Infelizmente, a gente tem que estar preparado. É igual seguro de carro, é igual seguro de casa, é igual seguro de vida. A gente tem que ter, porque reserva de emergência é o nosso seguro, tá? E para que serve a reserva de emergência? Como eu já falei, é para pagar gastos emergenciais como saúde, problema na família, conserto de casa. Isso para que serve a reserva de emergência. Não espere que você que é seletista ter o seu FGTS vai ser sua reserva de emergência. Não espere, porque eu já vi empresas, por exemplo, que não pagam FGTS e o cara só descobre quando é demitido. Quando vai lá na Caixa Econômica fazer o processo lá para poder pegar o FGTS, vai ver que está tudo zeradinho. Então isso não contem com isso. Você tem que fazer sua reserva de emergência, tá? Como diz aqui, é uma situação imprevista, tá? Então, onde investir sua reserva de emergência? Primeira coisa que você tem que pensar, antes de onde, tem que pensar em liquidez. E o que é liquidez? É você ter capacidade de pegar o dinheiro na hora, no dia que você solicitou o resgate. Então, liquidez D0, no pior dos casos, liquidez D1. Por exemplo, Tesouro Direto, você pede pela manhã, o seu dinheiro está na conta à tarde. Se você pedir de tarde, está de manhã, tá? Um CDB, por exemplo, de bancão, você pede no dia, está no mesmo dia. No final de semana, cai na segunda, mas você já consegue usar no final de semana. CDB de banco menor você consegue solicitar só durante a semana, tá? E fundos de investimento e fundos de DI só durante a semana, tá? Então, onde investir a sua reserva de emergência? Primeira coisa, título do governo, Tesouro Selic. E onde você consegue investir? Em bancos e corretoras. Você consegue desde você sendo correntista lá do Itaú, se você não tiver conta em corretora, do Itaú, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, desses bancões todos, ou você consegue também abrindo conta em corretora, tá? É o Tesouro Selic. Segunda coisa, um fundo DI que invista 100% do Tesouro Selic, seja taxa zero. Esse tipo de coisa você só consegue achar em corretoras, tá? Corretoras como a XP, a Rico, a BTG, a Isinvest, a Nuinvest, tá? Então você só consegue achar em locais assim, tá? O fundo DI taxa zero. O fundo DI taxa zero só consegue achar em corretoras.
tem que ser taxa zero, porque o fundo do bancão, por exemplo, eles cobram 0,3%, eles cobram 0,4%, eles cobram 0,5% em cima do seu rendimento, tá? E depois o CDB de liquidez diária, de grandes brancos, de preferência que seja 100% do CDI, tá? Por exemplo, eu tenho um pouquinho de reserva de emergência no CDB do Itaú, 100% CDI. Banco do Brasil, se não me engano, também tem CDB, 100% CDI, mas não é todo mundo também que tem não, tá? Não são todos os bancos, dos bancões, não são os 5 bancões aqui no Brasil que tem CDBs, liquidez diária, 100% do CDI, tá? Também existem CDBs que pagam até um pouquinho mais de 100% de CDI de bancos médios e bancos pequenos, mas você só consegue isso abrindo conta em corretora. Ou também, por exemplo, se você for na conta daquele pequeno banco, daquele banco médio e abrir a conta lá. Aí você até consegue, mas preferencialmente você consegue na maioria das vezes pelas corretoras, tá? Beleza? Então assim, primeiro, como criar sua reserva de emergência? Cada um tem uma resposta, né? Tem pessoas que dizem que você deve criar, para você que já não tem dívida, deve criar a sua reserva investindo também em ações, investindo em fundos. Outros vão falar que você deve criar primeiro a sua reserva de emergência, depois você investe em outras coisas, tá? Como ações, fundos e outros tipos de investimento, até também de renda fixa. Cada um fala de um jeito, tá? Aí você escolhe o seu. Mas o principal de tudo, você tem que criar, para você criar sua reserva de emergência, você tem que faxinar suas dívidas, zerar tudo. Depois, que não adianta nada, você cria uma reserva e você fica endividado. Primeiro você tem que zerar suas dívidas, zerou suas dívidas, beleza? Aí sim você vai criar sua reserva de emergência. Isso é primordial para todo mundo, zerar as dívidas, tá? Agora, a pergunta do vídeo de hoje: quanto que eu devo ter de reserva de emergência? Eu separo em 3 grupos, tá? Em 3 grupos. Grupo 1, funcionário público. O grupo 2, o funcionário seletista. O grupo 3, o autônomo. O grupo 1, funcionário público, como hoje no Brasil eles têm uma estabilidade, então pode ser uma quantidade menor de meses. A reserva de emergência, você vai guardar a quantidade da despesa fixa de N meses, tá? Para você ter aquele dinheiro lá de N meses, tá? Então você vai montar de acordo com N meses, tá? O funcionário público eu coloco 3 meses. 3 meses é o ideal para o funcionário público, porque tem estabilidade, tá? O seletista eu coloco 6 vezes o valor das suas despesas, tá? No meu entendimento é o padrão. 6 meses é para você que é seletista, que se for demitido você vai ter aí a sua reserva de emergência para pagar suas despesas fixas e sobreviver durante 6 meses e continuar procurando emprego. E o autônomo, 12 vezes as suas despesas fixas para o caso do autônomo, tá? Agora, você pergunta o seguinte: pô, mas são só 3 grupos? Basicamente, são 3 grupos, mas existe o quarto, o que der para guardar, né? O pobre, claro, vai guardar o que der. Se ele precisar de ter guardado R$2.000, se ele conseguir 1.000, ótimo. Se ele precisar de R$3.000, conseguir 2.000, ótimo. Isso depende de cada um, tá? Depende de cada um. Se você precisa aí de 12.000,
Se você conseguiu guardar 3.000, pô, cara, parabéns. Cada um sabe da sua vida, cada um sabe do que pode, cada um consegue mensurar o que acontece com você, beleza? Então, se você conseguir juntar, conseguir guardar, pô, já é um grande avanço. Já é um grande avanço, não tem jeito, já parabéns para que você que conseguiu, tá? Então, agora, quanto que eu devo ter de reserva de emergência? Só 3 vezes funcionário público, 6 vezes seletista, 12 vezes autônomo. O ideal. Agora, se você conseguir juntar a parte, ótimo. Beleza. Então foi isso aí, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Escuta. Se gostou, comentem, nos siga, compartilha, aperta o sininho. Se não gostou, também comente também, que é sempre um aprendizado ver o que cada um fala. É isso aí.